Shalom a todos, mais uma vez com vocês. Peço desculpas que semana passada não estive em condições de comentar a paraxá da semana. Nós começaremos neste Shabat com a leitura de Levítico, mas não quero comentar este paraxá que leva justamente Veikra hoje, mas sim o fato de que estamos praticamente em Purim. E como Israel e o judaísmo em geral, no mundo inteiro, está passando por momentos realmente muito difíceis, as pessoas, ou muitas pessoas, tanto em Israel como fora, me perguntaram como é que pode se fazer uma festa de alegria como é Purim nestas condições. Mas vocês veem sempre que a moeda tem duas caras. Por exemplo, a nossa pequena comunidade em Alagoinhas está festejando o Purim numa nova sede. Estão avançando com calma, sem se preocupar pelo que os outros dizem ou acham, senão fazendo o trabalho que deve ser feito do ponto de vista de educação social e servir simplesmente a Hashem e seguir os mandamentos. Como eu já comentei muitas vezes, não é tão difícil, mas tem pessoas que não são capazes nem de tentar seguir os 10 mandamentos, e tem pessoas que justamente aqueles que seguem os 10 mandamentos, a eles incomoda muito. E isso não acontece apenas com a nossa comunidade. É praticamente um reflexo do que acontece com o judaísmo no mundo inteiro. Porque vejam bem, estamos hoje enfrentando uma onda de antissemitismo, de ódio, realmente de ódio, e em muitos lugares de persecução, e não acontece apenas com o terrorismo em Israel. É uma persecução mundial, na qual tomam parte os partidos de esquerda, de direita, os mais avançados, as democracias, o que vocês quiserem. E a pergunta que sempre volta uma e outra vez: qual é a causa? Quais são as causas da persecução que sofre o povo judeu durante tantos anos, tanto tempo, milênios de persecução? E é que o fato, basicamente, que essas leis éticas e morais que o judaísmo traz ao mundo, muitas pessoas simplesmente não são apenas incapazes de seguir, elas detestam essas leis. Eles não querem ser controlados por princípios éticos e morais básicos. O problema que Israel enfrenta hoje de terrorismo é o mesmo problema que o judaísmo sofre durante tanto tempo. Desde a insurreição de Bar Kokhba até o século XIX, o mundo inteiro estava acostumado a uma coisa: pode perseguir os judeus, pode violar suas mulheres, pode matar eles, pode roubar tudo que eles têm, porque o judeu não vai se defender. O conceito de um judeu que toma as armas e começa a lutar só vai começar no século XIX, com o início do movimento sionista. Então, esses séculos de persecução, no qual ficou claro para todo mundo que o judeu pode ser perseguido e matado sem nenhuma consequência, desde os líderes até o povão,
todos estavam de acordo numa coisa. O judeu é uma minoria que não é capaz de se defender. E desde o momento que o judeu tomou as armas e começou a se defender no século XIX e no século XX, tem também muitos povos e nações que são incapazes de aceitar essa realidade. É uma realidade que o antissemita não gosta. O judeu em armas. O judeu que se defende. O conceito que sangue judeu custa muito caro. Não é grátis. Desde os que lutaram contra grupos árabes no século XIX e XX, até os que lutaram contra os alemães durante o Holocausto, os guerrilheiros, as unidades de judeus no exército britânico. O mundo olha para o judeu e diz, não pode ser. O judeu não tem direito a se defender. E no dia de hoje, nós vemos isso a nível mundial. Não nos enganemos. Na política não existem amigos. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial como tchecos e polacos morreram defendendo a Inglaterra. E quando a guerra acabou, o Sr. Churchill deu eles de presente à Rússia. E nós não nos enganamos. Se hoje os Estados Unidos estão apoiando Israel, é por conveniência e não por amor. Como num momento tão difícil, vocês acham que devemos festejar a festa de Purim? Primeiro que nada, porque é um preceito que está na Torá. E segundo, porque acho que é muito importante mostrar para todo o povo de Israel e para o mundo inteiro que nós estamos aqui, que nós seguimos a Torá. E que esta terra foi construída com sangue e suor. Não foi dada de presente. Deus nos encaminhou aqui, mas para ficar aqui tem que lutar cada dia. E não se façam ilusões. Aqueles que amam Israel e aqueles que odeiam Israel. Estamos aqui para ficar. E muitas pessoas me perguntam, mas se essa é a terra prometida, se Deus encaminhou vocês para lá, por que vocês estão enfrentando tantas dificuldades? E a resposta novamente está na Torá. Deuteronômio disse muito bem e muito claro: eu te dou a escolher entre o bem e o mal. No momento que o povo de Israel, o Estado de Israel, os líderes do Estado de Israel não seguem a Torá, não seguem os princípios básicos dos 10 mandamentos, o castigo está ali. As promessas de prêmio e as promessas de castigo estão claramente detalhadas. Então que ninguém se surpreenda. Se o Estado de Israel deixou o caminho das leis éticas e morais que foram tão claramente ensinadas na Torá, ele enfrenta perigos como está enfrentando hoje em dia. E não nos façamos ilusões. A liderança dos chamados partidos religiosos em Israel são apenas uma fachada que não seguem em absoluto as leis éticas e morais da Torá. Ao contrário, utilizam a Torá como um instrumento político, o que é pior ainda. O grande Maimônides, o grande Rambam, disse claramente: aquele que utiliza o estudo da Torá como pretexto para não trabalhar, está na prática enfrentando a Deus
e atraiçoando a Torá. Isso é o que acontece em Israel hoje em dia. Em Israel existe corrupção política. Em Israel existe uma série de maus costumes que foram copiados dos Estados Unidos e de outros países chamados democracias. E como isso pouco a pouco foi aumentando, o castigo divino, infelizmente, chegou uma vez e outra vez. E hoje estamos lutando pela sobrevivência do Estado de Israel. Os principais culpados somos nós mesmos. O terror, o terrorismo, não existe num país vazio. Existe porque estamos indo pelo caminho errado. E nós vamos festejar por isso. E vamos lembrar que a mão de Hashem salvou os judeus, não apenas naquele momento, mas uma e outra vez. E também vamos lembrar no Shabbat que a memória de Amalek deve ser apagada para sempre. Não deve ficar Amalek no mundo. Não deve ficar o mal que ele representa no mundo. Contra esse mal nós devemos lutar em Israel e fora de Israel, no mundo inteiro. Vejam o absurdo. Muitas vezes vocês perguntam àqueles que não são judeus: quantos judeus tem no mundo? Essa persecução é incrível, quando se olha números. Por que Israel incomoda tanto um país do tamanho de Sergipe, dentro de um mar de países muçulmanos? Para quem não sabe, o número de judeus existentes no mundo é 0,003%. 3 centésimos do mundo inteiro. Repito o número: 0,003. Esse povo representa o perigo que eles dizem? Israel, com países em volta, 440 vezes mais território, Israel representa o perigo físico para os países árabes, para o Irã, que é a cabeça da cobra, para o Islã, que não é uma religião, é uma política de destruição e conquista. A única razão que Israel e os judeus podem representar um perigo são que as leis éticas e morais que estão escritas na Torá. Quem conseguir apagar, pelo menos estão tentando, o povo judeu da face da terra, vai conseguir apagar esses princípios éticos e morais. Sem dúvida alguma, estamos enfrentando momentos muito difíceis, únicos na história de Israel e na história do judaísmo, e acho que vocês podem confiar realmente que, voltando ao caminho correto e continuando a lutar, nós, Israel, e nós, os judeus, estaremos aqui eternamente. Shabbat Shalom para todos.